No Olhar da Miranda sobre propósito, você vai aprender 4 coisas. A primeira delas é entender o que é propósito. E para isso eu elegi 3 formas de deixar isso muito claro. A segunda coisa é 7 maneiras de descobrir o seu propósito. Afinal de contas, você está praticando o seu propósito todos os dias? Depois são 3 meios de explorar o seu propósito. Como colocar isso em prática de fato e cumprir aquilo que você sabe que você veio para cumprir. E por último, nós vamos terminar com 7 motivações para você manter-se no seu propósito todos os dias da sua vida. Vamos lá? Segundo o dicionário, propósito é a intenção de fazer algo. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: você tem feito as coisas no seu dia a dia? Você tem realizado o que você se propôs com intenção, de forma intencional? Ou você está vivendo uma vida zumbi? Todos os dias o mesmo dia. Veja, eu falo tanto que a rotina não é o problema é você ter uma rotina que te leva sempre para uma vida zumbi em que você repete todos os dias o mesmo dia. E aí você tem a sensação de estar correndo atrás do próprio rabo, mas você não é só a sensação. Você realmente está patinando dentro daquilo que você não consegue sair. Quando você para e pensa no seu dia a dia de forma consciente, claro que 100% do tempo é impossível, mas pelo menos uma grande parte dele, e você percebe quais são as suas intenções, você já começa a identificar o seu propósito. Ainda, segundo o dicionário, propósito é o projeto, é o desígnio, é algum desígnio. E a palavra desígnio vem de design, vem de desenho. Você foi desenhado para o seu propósito. Você foi designado para o seu propósito. Se você pensar a respeito de uma caneca, por exemplo, por que ela tem essa alça? Nós poderíamos dizer que a caneca tem essa alça para segurar, para ficar mais fácil, seja lá o que for. Mas ela tem essa alça, e poderia responder de várias formas, mas ela tem essa alça para que você possa colocar bebida quente nela e segure ela, sem queimar as mãos. Ou seja, ela foi desenhada para isso. Ela foi designada para isso. Qual é o seu desígnio? Qual é o seu propósito? Quais são as suas intenções? A gente tem essa vida humana tão cheia, tão atribulada, tão atrapalhada muitas vezes, que nós não conseguimos entender o nosso dia a dia de uma forma mais intencional, proposital. E inclusive, quando a gente fala de intenção e de forma proposital, a palavra propósito pode ter uma distorção de significado. Veja, quando eu falo que você faz algo de propósito, parece sempre tão negativo, soa negativo aos nossos ouvidos, porque nós fomos ensinados e treinados para não fazermos as coisas de forma proposital e intencional. Quando você tem uma intenção, é como se você fizesse algo errado para alguém. E exceto se você de fato fizer algo intencionalmente errado, ou para machucar, ou para prejudicar alguém, mas você estar no momento consciente é impossível, no momento presente, é impossível se você não estiver consciente desse momento presente. Passe a fazer, a viver e a pensar de forma consciente e intencional. E aí você vai começar a chegar perto do que é o seu propósito. Você vai começar a perceber cada vez mais isso. Então também, segundo o dicionário, propósito é aquilo que você deseja alcançar, buscar o objetivo e a finalidade. E aqui vem outro equívoco do propósito para o qual a gente está conversando hoje, daquele que é: eu faço algo de propósito. Porque quando você faz algo de propósito, da forma como fomos treinados, ele é o objetivo e é a finalidade. Mas o propósito do qual estamos falando hoje não é o objetivo e a finalidade apenas, ele é o caminho. Porque você foi designado a isso. É o seu desígnio. É a sua intenção de vida e de existência. Para que você nasceu e você já está neste caminho. Tem vários aprendizados aí, tem um monte de coisa
que parece que você não está saindo do lugar. E talvez você não esteja mesmo. E aí a pergunta é, ao invés de pensar, por que eu não estou saindo do lugar? Por que eu ainda não cheguei lá? Qual o aprendizado que eu preciso integralizar em mim, que ainda não aconteceu e que eu estou repetindo até que eu aprenda. A segunda forma de explicar o propósito é pelo pertencimento. Mark Zuckerberg tem uma frase bem interessante que eu anotei aqui. Ele diz assim, o propósito é o senso de pertencimento a algo superior a nós mesmos, pelo qual devemos trabalhar para um futuro melhor. Isso é o que cria a verdadeira felicidade. Olha só, para o qual devemos trabalhar, ou seja, de novo, não é só a finalidade. O propósito é o fim, sim, mas também é o meio, também é o caminho para chegar lá. É a criação, e quando você pensa em criação, você também pode levar esse verbo para a cocriação, que é quando você começa a participar da criação da sua vida, você cocria a sua vida. É já estar lá, é já imaginar essa situação. E aqui eu faço um convite para você, se você não assistiu a live de cocriação, assista, porque vai muito além da parte holística e misteriosa e mística de falar da cocriação, em que eu penso e as coisas acontecem, vai muito mais do que isso. A cocriação serve para muito mais do que isso, ela serve para colocar a sua mente num ponto positivo de olhar para a sua vida. Porque você não vai cocriar, desejar cocriar para a sua vida doença, desgraça e miséria. Só que é isso que nós alimentamos muitas vezes a nossa vida, os nossos dias, a vida toda. Por quê? Porque a gente está no medo, na ansiedade, na raiva, na tristeza, variando entre emoções muito dolorosas para nós, porque nós não fomos treinados para olharmos de forma positiva. Porque pessoas que olham de forma positiva para as próprias vidas são muito mais difíceis de serem manipuladas. E você precisa ser manipulável por várias forças que estão aí servindo ao sistema. A gente já falou sobre elas. A política, as religiões, por exemplo. E como nós, seres humanos, precisamos de sentido para a nossa vida, quando você está nessa parte rasa da sua vida, envolvida pelo medo, pela ansiedade, por sentimentos difíceis de serem lidados, você fica cega para aquilo que de fato importa para você. Fica cega para aquilo que é o seu propósito. E aí você fica mais facilmente manipulável ainda. E a terceira forma de entender o que é propósito é através da filosofia. E eu anotei outra coisa aqui também. Para o filósofo Aristóteles, olha só, a felicidade é o sentido e o propósito da vida, sendo o único objetivo e a finalidade da nossa existência. Semana passada eu fiz uma live sobre as emoções sabotadoras, quem não assistiu assista, em que eu falo que a única emoção de fato perene nas nossas vidas é a felicidade. Você pode ter momentos de tristeza, você pode ter momentos de raiva, mas o plano de fundo da sua vida, o pano de fundo da sua vida é a felicidade. E essas emoções sabotadoras nada mais são do que nuvens passageiras que passam pelo céu azul, que podem virar uma tormenta, mas que no fundo, o céu azul continua lá. E todo o resto é passageiro. Se você não assistiu essa live também, eu te convido a assistir. Tem essa quando a gente olha de uma forma mais filosófica, ela é uma forma mais observadora da vida. A filosofia é a arte de compreender as coisas através da observação. Quando você passa a observar, você precisa prestar atenção. E quando você presta atenção, você faz isso de forma consciente. Quantas vezes você tem prestado de fato atenção e de fato estando consciente no momento de dirigir, por exemplo, que é algo totalmente automático? Para quem já sabe dirigir, é algo automático. Você entra dentro do carro, liga o carro, ou coloca o cinto, ou liga o carro e sai. Quantas vezes nós temos feito atos que são automáticos para nós, trazendo a nossa consciência para esse ato? Por isso que fica muito mais fácil a gente ter algum acidente, a gente ter algum problema, porque nós não estamos, de fato, conscientes do momento presente. E a filosofia é uma das 100 ferramentas que eu abordo no livro Seja um Assunto que você Domina, em que eu escrevi ele com essas quase 100 ferramentas. E
quando eu fiz essa escrita, eu percebi que teria assunto demais para um livro. E que se eu colocasse no papel, fizesse tudo o que eu queria fazer dentro desse livro, ele ficaria muito extenso, difícil de ler talvez. Por isso eu criei o método Livebook aplicado a esse livro, que é o curso que explica as quase 100 ferramentas em 200 páginas apenas de leitura. E a filosofia é uma dessas ferramentas que eu abordo o tempo todo, porque como eu falo dentro do livro, seja um assunto que você domina, a respeito de inteligência emocional, atingindo um ponto de estado pleno de presença, eu preciso falar da observação. E nada mais, nenhuma outra teoria explica tão bem a observação quanto a filosofia. E nada explica mais você fazer intencionalmente, você estar no momento presente, do que o seu propósito, do que praticar o seu propósito todos os dias. Isso para o que você foi designado, isso para o que você foi desenhado. E aqui a gente começa a perceber o quanto nós fugimos disso. Você já está no seu propósito, mas ignorar que você está no seu propósito é o que causa a frustração, é o que causa a ansiedade de não estar cumprindo o que você deveria estar cumprindo neste momento na sua vida. Agora pare e pense. Se não é exatamente essa sensação de não encontrar o objetivo, de não encontrar o motivador, o motivo, a realização que você tanto precisa, que você tanto quer e que você tanto almeja, se não está exatamente aí. Você ignora que você já está no seu propósito. Quero dar oi aqui para quem já chegou. Tava dando uma olhadinha aqui, ver se tem alguma pergunta. Se vocês tiverem alguma pergunta, vão fazendo ao longo da live. Lembrando que essa live vai ficar salva, então convido você a assistir de novo e inclusive mandar para as pessoas que vocês sabem que vão ser beneficiadas através dela. Pessoal falando do vídeo do cabelo de rica, cabelo de pobre. A maioria de vocês chegou por aqui através dele, né? Que bom. Agora, quem acompanhou os meus stories ao longo dessa semana recebeu material de apoio. No material de apoio que você tem aí, se você não recebeu, é só me pedir depois que eu envio para você. E fica de olho porque a live de sábado sempre tem o material de apoio entregue por mim ao longo da semana. E algumas lives, inclusive, são parte do método Livebook aplicado, ou seja, um assunto que você domina esse curso, que explora as quase 100 ferramentas de inteligência emocional, estado pleno de presença e o que dei o nome de inteligência sedutora. E no material de vocês aí, a parte 2, são as 7 maneiras de descobrir o seu propósito e também um exercício para você aplicar agora mesmo, de forma mais rápida e depois, se você quiser assistir de novo a live, de uma forma muito mais profunda e que pode te ajudar mais ainda. Se você já está no seu propósito e o fato de ignorar isso é o que te gera frustração, eu quero te contar a história, a fábula da rã cozida. Eu já contei ela em outras lives, mas eu vou falar de novo e agora com outro viés de percepção. Quando você coloca uma rã para cozinhar aos poucos na água, ela vai se adaptando a essa temperatura e ela só consegue perceber que ela está sendo cozida, que ela vai morrer, quando ela já não tem mais forças para sair dali. Quando a água já está tão quente que drenou a energia dela para saltar fora. Se você coloca a rã na água já fervente, ela percebe a temperatura da água e ela ainda tem energia para saltar fora. Essa é uma fábula que eu gosto de contar, além do motivo aqui, para pessoas que estão em relacionamento abusivos, que foi o livro que eu escrevi, o Dom Juan de Merda Nunca Mais, que fala de forma responsável sobre responsabilidade afetiva. É uma verdadeira vacina contra pessoas em situações abusivas. Se você quiser adquirir o livro Dom Juan de Merda Nunca Mais, estando ou não num relacionamento abusivo, porque ele fala de como nós estamos numa sociedade abusiva e numa cultura de abuso, todos os dias com pessoas que você conhece, com pessoas que são suas amigas, seus parentes, e você precisa aprender a lidar com isso. Mas essa fábula fala do relacionamento abusivo que vai indo no abuso aos poucos. Mas também fala do quanto a vida zumbi e automática vai tomando conta das nossas vidas aos poucos. E essas doses homeopáticas
de automaticidade, de inconsciência, de não prestar atenção, de ser sequestrada do momento presente, de ser levado pelos sentimentos mais dolorosos para nós quando a gente não sabe lidar com eles, explica muita coisa nas nossas vidas. Por exemplo, um exemplo bem simples de compreender. Quantas pessoas você conhece, ou talvez você seja essa pessoa? Pesava 52, 56 quilos. De repente, o peso foi para 58, para 60. Como foi uma mudança pequena, quase imperceptível, você pode ou tomar uma atitude e voltar para o peso anterior, ou então, é só 2 quilos. De repente vai para 61, são só 3 quilos. De repente está com 66, de repente está com 80. E quando você vê, talvez você já esteja no dobro do peso que você estava. Isso leva anos para acontecer, mas acontece. Assim como nós nos acostumarmos a uma vida zumbi. Quando você era adolescente, você era a rãzinha que era colocada numa água quente, fervente, e você pulava logo. O adolescente, ele não aceita. Ele tem essa percepção muito maior. Como tem muita coisa acontecendo na vida dele, ele ainda não se adaptou a essas mudanças, então ele está o tempo todo prestando atenção. E esse é um dos motivos pelos quais fazer algo diferente na nossa vida tira a nossa mente desse estado automático. Então é importante que você faça coisas diferentes na sua vida, que você aprenda, e depois a gente vai ver várias formas aqui de porquê o aprendizado de coisas novas ajuda o seu cérebro a ficar no momento presente. Quando você faz esse exercício de estar no momento presente, você volta para aquela adolescência que não aceitava, que percebia de cara, porque tem muita mudança, porque tem muita alteração. Só que conforme a vida adulta vai chegando, a gente vai sendo meio domesticado. Nós vamos nos acostumando, nos adaptando. Quanto tempo no mesmo emprego? Quanto tempo no mesmo casamento? Quanto tempo na mesma situação e na mesma rotina? Se isso faz bem, se você está dentro do seu propósito, se você percebe isso como algo positivo na sua vida e você está em paz com isso, perfeito. Mas a maioria de nós não está. Que insatisfação é essa que nós temos, né? E por que a gente não está em paz? Porque a gente muitas vezes escolhe pelo automático, pelo mais conveniente, pelo mais fácil. E aí tem uma história do nosso cérebro que ele é burro. Ele sempre vai optar por aquilo que é automático, porque o que é automático promove o maior objetivo do cérebro, que é a sua sobrevivência, que é manter você viva. Ou seja, você observando, você no momento presente, você consciente, não é incumbência do cérebro. A incumbência dele é manter você vivo. Não interessa se você está no seu propósito ou não. O propósito é algo que é construído pela humanidade muito depois dessa sobrevivência. E a gente vai falar sobre uma ferramenta, já, em que eu comento isso. A pessoa que tem aceitado esse presente insatisfatório não é a mesma pessoa que você precisa se tornar quando você chegar no seu propósito. Veja, uma amiga minha ontem me mandou uma lista de, também solteira, de restaurantes onde se encontra bilionários. Claro que era uma brincadeira, era um videozinho, um memezinho, então tinha lá uma lista de restaurantes que se encontram bilionários e a gente estava rindo a respeito disso. E aí, a minha pergunta, eu não fiz para ela, eu fiz para mim mesma. Supondo que a gente vá nesses restaurantes, que a gente frequente esses lugares, será que a pessoa que vai nesse restaurante de hoje é a mesma pessoa, a mesma Miranda que casaria com um bilionário? Será que o comportamento é o mesmo? Quanto mais distante o comportamento do seu eu de hoje, do eu que você quer se tornar, mais distante é você chegar lá. Então, se você for uma pessoa mesquinha, uma pessoa que não pratica a sua generosidade, que não pratica a sua abundância, se você não for uma pessoa próspera, você ir num lugar de prosperidade, de abundância, só vai fazer com que você se sinta mal. É por isso que quando eu coloco alguns vídeos aqui que são mais provocativos no sentido de reflexão, tem tantos comentários negativos e julgadores. Como, por exemplo, o vídeo do cabelo de rica, cabelo de pobre, que aborda
a maior parte da comunicação humana, que é 80% não verbal. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando, mas vocês estão muito mais observando o que eu estou fazendo. E, inclusive, isso é comprovado, porque eu não sei se vocês já perceberam, mas criadores de conteúdo na internet não estão apenas falando com você. Eles usam algum artifício para você prestar atenção. Ou uma xícara, ou um objeto. No caso, eu tenho usado muito a taça nos meus vídeos que ficam, nos meus vídeos mais curtos. Inclusive, tem a série de lives Uma Taça com Miranda que vai retomar agora, que é eu tendo convidados. Ou seja, o fato de você estar manipulando algo faz com que o outro preste atenção, porque nós somos muito mais visuais. Antes do bebezinho desenvolver a fala, ele desenvolve a visão. Antes da visão, ele desenvolve a audição. Ou seja, você ouve, mas você presta atenção muito mais com o olhar. E quando o bebezinho desenvolve a visão, a audição se torna só um suporte para a visão. Outra forma também de os criadores de conteúdo criarem conteúdo para pegar essa nossa porção muito mais observadora é estar falando aqui em cima e colocar um vídeo que não tem nada a ver com o assunto aqui embaixo. De alguém cortando massinha, de alguém fazendo algo automático. Por quê? Porque nós somos visuais e a gente gosta de ver algo padronizado, a gente gosta de ver a construção, uma história que tem um começo, meio e fim. Só que se essa história tiver um começo, meio e fim através da fala, é uma coisa. Se essa história tiver um começo, meio e fim através da observação visual, ela te prende muito mais. E você fica prestando atenção. Quando você vê, você já passou por 200 vídeos e você tá ali há muito mais tempo. Mas não faz sentido. Comecem a prestar atenção. Então, se essa parte visual nossa é tão importante, se essa comunicação nossa através da fala não verbal é tão importante, você precisa começar a treinar o seu comportamento além da sua fala, o seu comportamento além do seu pensamento. Veja, a gente fala muito, a gente sabe sobre os assuntos, mas quando a gente coloca isso num pensamento, já tem um pouco mais de dificuldade, porque a gente não aprendeu a observar isso. E quando sai do pensamento para a ação, a gente tem muito mais dificuldade. É por isso que você está paralisada na sua vida. Porque você fala muito bem. Porque você até entende o que você fala, mas você não conhece uma forma de colocar em prática. E isso acontece também em relação ao propósito. Quando você começa a colocar em prática aquela pessoa que você é, ou seja, se você é alguém que já sabe aonde você quer chegar, você tem que aproximar essa pessoa que você quer ser da pessoa que você já é. Para que em algum momento elas sejam uma só. E essa construção de quem você é consiga seguir e chegar e atingir o seu objetivo. Quando você faz isso, você aprende. E quando você aprende, algumas coisas acontecem. Ou seja, quando você se aproxima da pessoa que você quer ser, quando você treina quem você quer ser, você está num aprendizado. E lembra que eu falei que aprender coisas novas é importante para colocar a nossa mente no momento presente? Meu Deus, nada mais forte de aprendizado do que aprendermos a ser quem nós queremos ser. A ser a pessoa que nós desejamos ser lá na frente. E se você de fato parar para pensar, talvez essa seja a nossa única incumbência. Aprendermos a ser nós mesmos, porque nós somos quem os outros dizem para nós sermos. Quem a mãe falou na infância, com aquelas vozes desde a infância que se tornaram crenças limitantes, ou o pai, ou a família, ou as pessoas que envolviam você na infância e estavam relacionadas à sua família, depois à escola, depois à sociedade, depois seu marido, sua esposa. Quem é você? Qual parte de você é você que você quer ser? E qual parte de você é você que os outros disseram para você ser? Ou seja, quanto de você deixou de ser um assunto que você domina para ser um assunto que os outros dominam? Quando você aprende como você deve agir para que você seja o seu eu do futuro, você passa a perceber o seu futuro de uma forma diferente. E aí tem um outro aprendizado também. Se você estiver no momento presente,
com pessoas que ficam te trazendo para quem você era, ou por receio de você se tornar uma pessoa melhor, ou por receio de você ficar rica, ou por receio de perder o controle de quem você vai ser. Muitas pessoas querem que a gente seja aquelas pessoas que elas conheceram antes. E aí elas são uma força que nos impedem de crescer. Da mesma forma os lugares que nós frequentamos. Por isso que dizem que nós somos a média das pessoas com as quais nós mais convivemos. Essas pessoas estão olhando para o seu eu do futuro, para o seu propósito, para a sua finalidade, para o seu desígnio, ou estão olhando para aquela pessoa que eles acharam que você era. Que aquela pessoa que eles acharam que você era é alguém construído pelos outros, não por si. Quando você aprende, você sai desse círculo vicioso que alimenta a sua mente com as suas crenças limitantes ditadas pelos outros. Você deixa de lado essas pessoas e situações que fazem com que você permaneça no seu eu de agora. Com que você permaneça sendo essa pessoa estagnada, porque essas situações e pessoas contribuem para a sua estagnação. Você começa a ter menos medo da mudança e até anseia por ela. Porque você sabe que se você continuar no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, nas mesmas situações, da mesma forma, você vai continuar obtendo os mesmos resultados. Você já sabe disso. Então, por que a gente não coloca em prática aquilo que nós sabemos? Olha a dificuldade de nós sairmos do mundo mental, que sabe muito, que conhece muito dessa nossa obesidade mental, que nos deixa preguiçosos de colocar em prática aquilo que nós já sabemos, mas que nós não conseguimos praticar. Para isso eu escrevi o Seja um Assunto que Você Domina, e foi para isso que eu montei o método Livebook. Porque eu não vou dizer nada novo para você. Muito do que eu tô falando para você aqui você já sabia. Se você parar para pensar, talvez em outras palavras, talvez de outra forma, mas você já sabia. Só que você não consegue pôr em prática. Quando você aprende o que quer que for, qualquer coisa, você dá um susto no seu cérebro, que está acostumado com aquele de todo dia a mesma coisa e que apenas quer manter a sua sobrevivência. E você causa esse desconforto cerebral. Você causa uma certa dissonância cognitiva positiva para você. Veja, ressonância cognitiva é a concordância do seu cérebro com o que está sendo feito, com o que está sendo falado. É a concordância. Ressonância, ressoa. Tá parecido, tá igual. Dissonância é quando tem discordância. É quando você vai em um lugar e você não se sente bem. É quando você tá com alguém que tá falando tanta coisa que você diz, não, mas peraí, gente, o que eu tô fazendo aqui? Quando você aprende algo novo, quando você aprende com essa pessoa do seu eu do futuro, ensinando para você quem você deve ser e quais práticas você deve fazer todos os dias para se tornar de fato essa pessoa, você começa a praticar o seu propósito. Porque você faz intencionalmente. Quando você aprende algo e quando você aprende a ser essa pessoa, isso tem intenção, tem propósito. No fim das contas, o seu propósito é aprender quem você é. Para dar aquilo que você foi designado. Para que serve de fato a sua alça? Quando você aprende, acontece uma outra coisa e é por isso que muitas vezes a gente desiste. Você passa a lutar literalmente contra si mesma. Seja para ganhar ou seja para perder. Por que eu digo isso? Porque você não vai ganhar e você não vai perder. Porque como é você contra você mesmo? Se você ganhar, você perdeu. E se você perder, você ganhou. Porque é a mesma pessoa. E por que lutando literalmente contra você mesmo? Porque você está lutando contra o seu modus operandi, a forma como você aprendeu a agir, a pensar, a sentir desde sempre. E você precisa fazer algo diferente. Só que você convive 24 horas com você mesmo. E aí você convive com outras pessoas que querem que você mantenha esse modus operandi, essa forma de agir. Você vai em lugares que trazem gatilhos para você daquela mesma forma de agir. Quantas vezes você viajou e disse, não, a partir de agora minha vida vai ser diferente, lá num lugar novo, você viu pessoas novas, estava na praia, estava na neve, seja lá onde fosse. Você pensou, eu vou fazer diferente agora. Você voltou, você continuou. Até talvez no início você tenha mudado um pouco o seu comportamento, mas logo depois você voltou a frequentar o mesmo mercado,
mesmo restaurante, a ver as mesmas pessoas, falar dos mesmos assuntos. E isso causa dissonância cognitiva porque você já sabe quem você quer se tornar, só que você não está conseguindo. Então, aquilo que você almeja está distante daquilo que você sabe que quer. Dos resultados que você sabe que merece ter e para os quais talvez você esteja realmente se dedicando. Mas que você não tem atingido porque você está numa luta diária contra si mesma. E tem uma galera ajudando o seu eu do passado a manter-se no mesmo lugar. Porque essas pessoas não conhecem o eu do futuro, porque você não conhece direito o seu eu do futuro e isso causa medo. E entre o medo, que é uma emoção pura, instintiva, e a frustração, que é uma emoção adquirida, o seu cérebro vai preferir a frustração. Porque ela é mais leve e ela é adquirida. O medo é tão forte, tão puro, que perante ele nada segura. E, inclusive, isso é tão real que tem um capítulo inteiro no Seja um Assunto que você domina que eu falo sobre a sensação do medo, o sentimento do medo, a emoção do medo. Tudo que ele sabota, todas as crenças limitantes advindas dele que eu lembrei para citar ali no livro, que couberam no livro, e também a forma de você aprender a usar o seu medo a seu favor. Parar de ser manipulada por si mesmo. Agora tem um exercício aqui para vocês. Quem tá por aí, aproveita. Se não tem papel e caneta, não tem problema, não precisa nem buscar. Depois faça isso, assista de novo essa live para você fazer esse exercício de forma consciente. E repetir 2, 3 vezes, porque você vai perceber que a pessoa que está fazendo esse exercício agora, só mentalmente, da pessoa que fizer a primeira vez, a segunda e a terceira, são 4 pessoas diferentes. Faça o exercício pelo exercício, mas também faça o exercício de observar-se fazendo o exercício, o crescimento dessa primeira pessoa que fez agora, para as outras 3 pessoas que farão no futuro. Quando você for a 4ª pessoa, fez agora mentalmente, fez 1, 2, 3 vezes esse exercício, quando você for essa 4ª pessoa, observe quem eram essas 3 pessoas anteriores. E você vai perceber como você mudou. Faça uma lista agora de pessoas do seu convívio direto que querem que você permaneça no mesmo lugar, sendo o seu eu do passado. Seja por medo da sua mudança, por inveja da sua riqueza, seja pelo que for, pelo excesso de controle, seja pai, mãe, marido, amigos, qualquer pessoa. Faça essa lista mental, se você tiver um papel, uma caneta, agora escreva. Todas as vezes que nós escrevemos, nós materializamos aquilo que está na nossa cabeça. A gente passa não só a cocriar as nossas ideias, mas nós nos tornamos poderosas sobre ela, porque você materializa. E quando você materializa, não é só pela cocriação holística e mística, não é só isso não. Você para pensar de fato sobre aquilo, porque a comunicação verbal, ela é rápida para nós. Ela é quase que instintiva. A comunicação de você com você mesmo envolve as suas emoções. E para colocar no papel, envolve tudo isso junto. O seu instinto, a sua emoção e a sua razão. Que são as 3 partes do nosso cérebro, chamado cérebro trino. O instinto, a emoção e a razão. Então, quando você escreve, isso acontece. Eu falo também, não seja um assunto que você domina o tempo todo, faça listinhas. Então, agora, se você não tem papel e caneta, faça uma listinha mental das pessoas que você sabe que querem manter você neste lugar. Seja por medo, seja por inveja, seja pelo que for. Que você julga que é. Feita essa lista, passe a policiar o seu relacionamento com eles, ou seja, passe a ter um relacionamento mais consciente com essas pessoas. Você vai ver o quanto as pessoas que nós amamos tanto sabotam a nossa vida e são gatilhos, verdadeiros convites, ou talvez eu possa até dizer convocações para você manter-se no mesmo lugar. Porque mudar assusta, tira o cérebro do seu status quo, do seu objetivo, que é manter a sua sobrevivência. Perceba quem tem feito isso pra você. Querer manter você nessa pessoa. Toda vez que você vai contar alguma coisa, mas não sei se vai funcionar. Será, gente? E essa pessoa coloca um monte de coisas e às vezes não é por mal, é porque ama. Mas segundo Bert Hellinger, o pai das constelações familiares e da visão sistêmica, é tudo por amor. Tudo que nós fazemos é por amor.
mas a gente vai falar disso num outro momento. Esse exercício vai servir para você começar a perceber seus relacionamentos de uma forma completamente diferente, tá? No método Livebook eu falo a respeito das 5 pessoas que são as únicas que você deve gerenciar na sua vida. O resto é estática de relacionamento. O resto você dá oi, você cumprimenta, você conversa, mas você não tem uma troca íntima de verdade. Porque a gente não tem como ter troca íntima com todas as pessoas que cruzam a nossa vida e a gente nem deve. Porque isso faz com que a gente se perca de nós. Quanto mais pessoas nos seus relacionamentos, mais você vai ter interferência na sua vida, mais visões diferentes, você vai se perdendo de si, o que seria ótimo ter visões diferentes da nossa vida se nós soubéssemos o nosso propósito. Veja, se você já está no seu propósito, se você já chegou lá, se você já sabe o que você quer para sua vida, várias visões só vão enriquecer você, porque você vai saber quais delas você ouve e quais delas você descarta. Mas se você não chegou lá ainda, as visões só vão fazer com que você comece a olhar para vários lugares e você se apavore e você fique estagnada. Então isso tem que ter uma sintonia muito fina, muito delicada. Quem discorda em parte, dê uma pausa aqui, se vocês estiverem me assistindo, me avisem se estiverem ouvindo, porque eu troquei para 5G. Meu Wi-Fi estava muito baixa a conexão. Então, vou pedir para vocês me avisarem se a conexão voltou. Bom dia para quem tá me dando bom dia. Eu não tenho ninguém para sabotar minha vida, graças a Deus. Que bom. Se for isso mesmo, maravilhoso. Voltou. Ah, beleza. Oi, prima! Prima da minha prima é minha prima também, né? Que bom. Gente, então, esse exercício faz com que a gente liste essas pessoas, mas se prepare. Os seus relacionamentos vão mudar muito. E quem discorda, por exemplo, de são só 5 pessoas que a gente tem que gerenciar, quanto menos pessoas, seja lá o que for, como eu estava falando, uma live é pouco demais e é por isso que eu convido você a assistir o método Livebook completo. São 3 meses de aulas já gravadas e que você vai assistir as aulas que eu ainda vou dar. Sabe por quê? Se você está gostando dessa live, deixa eu te dizer uma coisa, isso aqui é uma dose homeopática do que é o método Livebook de verdade. Aqui é muito mais suave, muito mais superficial. No método Livebook, a gente mergulha para o único sentido que faz sentido de dentro e emerge do lado de cada ilha. Sabe por quê do lado de cada ilha? Ilha de Ananda é o nome da minha editora. Ilha de Ananda, Editoria e Negócios. Ananda é o nome do lugar para o qual o ser humano é convocado, segundo o hinduísmo, para o despertar da consciência. E é isso que eu faço com você agora e eu faço em todos os meus materiais. Até aquele mais bobinho, da bermuda do cara que tava de sapatênis e de bermuda e que causou um furor, porque a mulherada disse: ai, mas nada a ver, deixa o menino, ela tá de sapatilha, ela tá de rasteirinha, ele tá de sapatênis. Gente, tem tanta coisa nesses videozinhos bobos que é uma pena que só quem tiver olhos verá. E se você não tá percebendo, se você percebe que tem alguma coisa, mas você não sabe para onde olhar, o que olhar, venha fazer o método Livebook, porque vai fazer muita diferença na sua vida. E faça esse exercício que eu propus. Como os seus relacionamentos vão passar por uma observação muito criteriosa, afaste-se daqueles que você consegue se afastar. Pare de frequentar lugares e de dar atenção a pessoas que exigem que você continue no mesmo lugar por medo da sua mudança, porque você já tem o medo da mudança, você não precisa de mais medo alheio, de mais medo extra. Você já tem os seus receios e isso é natural. Não adicione medos aos seus medos. Então, pare com esses relacionamentos, deixe de ir nesses lugares que estão te causando dissonância cognitiva, ou seja, esse distanciamento daquilo que você quer de fato para você, da pessoa para a qual você está começando a olhar agora com propósito, com intenção. Agora, se você não consegue se distanciar dessas pessoas, porque ainda é o seu marido, porque é a sua mãe, porque são os seus irmãos, pessoas familiares que você não tem como se distanciar, entre aspas, porque dependendo do nível de toxicidade, simplesmente corte relacionamentos da sua vida. Ah, mas é minha mãe.
Você não é obrigado a amar sua mãe. Se você precisa de autorização para deixar de amar pessoas tóxicas, eu te dou. E eu te dou através do livro Don't Hold Merda Nunca Mais, que vacina você contra pessoas e situações abusivas, mesmo que seja sua mãe ou seu pai. Mesmo que seja sua irmã que você ame. Ame. O amor não tem nada a ver com isso. O amor é gratuito, ele é natural. Ele é seu. Só que a partir do momento em que você pratica ele, você exige que essa troca aconteça, e o amor também tem essa exigência, esse amor altruísta não é um amor que nós praticamos de uma forma natural, ainda, se você tem essa exigência não está sendo de mão dupla, afaste-se. Dê a si mesmo essa autorização. Faça essa lista das pessoas que têm feito de tudo para você manter-se no mesmo lugar, para você se manter no mesmo lugar. E afaste-se daquelas que você pode se afastar. Não tenha medo. São 8 bilhões de pessoas no mundo. Você tá com medo do quê? De ficar sozinha? Sério? A solidão é uma das melhores bênçãos para nossa vida, e elas trazem para nós a possibilidade do mergulho para o único sentido que faz sentido de dentro. Porque quando você tá sozinha, você não tem interferência de pensamento, de sentimento, de crenças, de observações, de opiniões, nada. É como, por exemplo, uma viagem sozinha e acompanhada. Viajar acompanhada é maravilhoso, claro, facilita muita coisa, você vê coisas que você não via, mas quando você vai sozinha também tem a sua riqueza. Estar sozinha nos lugares tem a sua riqueza. Faça esse exercício, vá jantar num lugar sozinha, sem ninguém. Chegue num lugar novo sozinha. Uau! Gente, é uma bobagem, mas é tão assustador para a maioria das pessoas. Porque quem tá lá não te conhece. Sério que você está se preocupando tanto com quem nem vai lembrar de você depois. Faça esse exercício também. Mas não esqueça de fazer esse exercício listando as pessoas que querem que você permaneça no mesmo lugar, que são âncoras na sua vida, que ao invés de te trazerem segurança, estão te trazendo prisão. E depois faça esse segundo exercício de observar esses relacionamentos. Se eles te trazem evolução e crescimento, ou se eles te mantêm nessa prisão. Se eles são seguros para você, e se essa segurança te mantém na prisão, ou te dá base sólida para você voar. Para quem tem material aí, a terceira parte da nossa live são 3 meios de explorar o seu potencial pleno, a fim de praticar de fato o seu propósito todos os dias. E o primeiro deles, que eu coloquei dos 3 meios aqui, é eliminando pessoas sabotadoras, situações e lugares sabotadores, que é esse exercício que eu falei. O segundo é observando sentimentos e passando a usá-los a seu favor, ao invés de deixar-se levar por eles. É isso que eu ensino no método Livebook aplicado, ou seja, um assunto que você domina. Como você usa os seus sentimentos. A live passada, eu falei sobre emoções sabotadoras, quem não assistiu, assista, que é a primeira parte da aula que eu vou dar agora, na próxima semana, do método, ou seja, a primeira parte da aula ficou gravada aqui no Instagram e tá aberta para todo mundo. A segunda parte vai ser só para os membros do curso. Essa primeira parte eu falei das emoções sabotadoras. Quais são as emoções sabotadoras? E um pouco de como usar a seu favor essas emoções e fazer as pazes com elas. Mas na segunda parte nós vamos eleger para cada membro do curso as emoções sabotadoras de forma individual. Quais são as emoções que estão sabotando aquela pessoa e como aquela pessoa pode criar um plano de ação. Nós vamos criar juntos um plano de ação para cada uma dessas emoções sabotadoras, a fim de aniquilar a sabotagem e deixar só a emoção usando a seu favor. Ou seja, identificar as emoções sabotadoras de forma individual, fazer um plano de ação para que essas emoções deixem de ser sabotadoras e fazer um plano de ação para usar essas emoções sabotadoras a seu favor. Cara, é colocar o inimigo do seu lado do time. Mas essa parte é só para quem é membro do curso, então eu te convido a fazer o método Livebook. Quando você observa esses sentimentos e passa a usar a seu favor, e assista essa live também, você vai aprender o que eu falo sempre, que as emoções, a maioria delas, são adquiridas. Nós só temos 5 emoções básicas, descritas por Eric Berne. Nós temos outras, algumas teorias colocam 7, 9 emoções básicas. Mas, por que eu escolhi Eric Berne no Seja um Assunto que você domina, que é uma das ferramentas que eu cito aqui?
As 5 emoções básicas de Eric Berne. Porque o Eric colocou como emoção básica o medo, a tristeza e a raiva, que estão nas outras teorias, a alegria e o afeto, que também estão nas outras teorias. Essas emoções têm uma interferência direta na nossa vida. As outras teorias citam como básicas emoções como, por exemplo, a surpresa. Pode até ser uma emoção básica, mas ela não define a sua vida, ela não sabota você, ela não interfere diretamente na sua vida. Portanto, eu escolhi essa teoria do Eric Berne. Quando a gente entende que as emoções sabotadoras são adquiridas, advindas das emoções básicas, nós conseguimos compreender que elas não são genuinamente suas. Elas são adquiridas, ou seja, remova do anjo aquilo que não é anjo, uma frase de Michelangelo que eu cito no Seja um Assunto que Você Domina. Você passa a remover de si aquilo que não é seu, você passa a olhar para aquele seu eu puro do futuro, que está lá onde você quer chegar. Enquanto você está aqui perdido, correndo atrás do próprio rabo, olhando para um monte de crença limitante, pessoas que estão sabotando, são emoções sabotadoras, sem perceber, e esse eu tá lá assim, caramba, quando é que ele vai aprender isso, gente? Imagine o seu eu do futuro olhando para a sua vida agora. Quais comportamentos ele diria para você? Cara, aprenda isso. Como essa minha amiga que mandou os restaurantes bilionários. Você vir no restaurante bilionário, amor? Conhecer bilionário? Você tem que ter uma roupa decente, uma roupa boa. Não precisa ser caríssima, mas uma roupa que seja alinhada a você. Você tem que saber se comportar nesse lugar. Você não pode chegar de sapatênis e bermudinha. Entendeu por quê que eu coloquei isso lá no meu Instagram, esse vídeo? Tem valores pra mim que são imprescindíveis, que são inegociáveis. Eu trabalho com isso, eu ensino isso. Então isso pra mim tá muito fortalecido. Esse seu eu do futuro diria o quê pra você? Que você tem que aprender pra você chegar lá onde ele está já. Faça esse exercício também. Quando eu falei dessa aula do método Livebook, eu vou dar na semana que vem, eu vou ensinar mais ferramentas para aprender a usar essas emoções sabotadoras. E sabe por quê que eu falo tanto das emoções? Tanto da inteligência emocional? Porque o que você sente gera pensamento e o que você pensa gera ação. Tudo na sua vida vem das suas emoções. Agora diga para mim, se você não tem sabido colocar as suas emoções em palavras, se você sequer consegue identificar quais são as emoções que você sente, se você mal sabe que a sua ansiedade não é uma emoção genuína, ela é uma emoção adquirida e que ela advém das emoções básicas, como é que você acha que o resultado das suas ações estão em ressonância, estão alinhadas com o seu eu do futuro, com o seu propósito, aquilo para o que você foi designada, desenhada, a sua intenção. Aliás, se você não pratica o seu estado pleno de presença, como é que você acha que você faz algo de forma intencional? E se você não faz nada de intencional na sua vida, que seja positivo para você, observar as suas emoções, observar os seus relacionamentos, observar as suas atitudes, observar os seus pensamentos, listar tudo isso, listar as pessoas, listar as emoções, listar os pensamentos, liste, coloque no papel, materialize, pratique a materialização, essa cocriação que não é holística nem mística, serve para colocar o seu cérebro no modo correto de operação, saindo só da sobrevivência. Você tá salvo, você tá bem. Só que forças do sistema, que não é a visão sistêmica, que é o sistema de políticas e religiões, querem que você seja manipulável. E uma pessoa que olha para o propósito não é manipulável. Já uma pessoa que está olhando para a parte básica da vida, para a sobrevivência, com medo, com ansiedade, com raiva, ela tá numa parte muito rasa. Ela não consegue olhar para o propósito. E essa pessoa é uma pessoa manipulável. Assista a aula das emoções sabotadoras. Isso vai te mostrar muita coisa a respeito do que você tem pensado, do que você tem sentido, que tem gerado pensamento, que tem gerado ação. Quando você age na causa, que são as suas emoções, você consegue definir seus resultados.
enquanto você não agir na causa, que são as suas emoções, você não vai conseguir gerenciar os seus pensamentos e também observar eles, nem praticar o estado pleno de presença e a sua ação. A sua inteligência sedutora, a forma como você mostra quem você é para a vida, vai ser sempre uma fraude para você. Tenha cuidado com isso. Assista essa live das emoções sabotadoras, que é a primeira parte da aula em que a gente vai identificar, fazendo o teste das emoções sabotadoras, identificando-as e gerando um plano de ação para não só aniquilar a sabotagem das emoções, mas colocar você na ação certa e as emoções do seu lado ao invés de contra você. E se você quer participar do método Livebook, que vai ter essa segunda aula e todas as outras aulas já dadas a respeito de inteligência emocional, estado pleno de presença e inteligência sedutora, assista a aula no link da bio ou então me chama no direct. A terceira forma de explorar o seu potencial pleno a fim de praticar o seu propósito todos os dias e para sempre é entendendo que quando você sente as emoções, você gera os pensamentos. E quando você gera os pensamentos, eles te levam a uma determinada ação. É impossível sair disso. Quando você age nas emoções, você consegue praticar o que você sabe. Por quê? Pensamento. A emoção gera pensamento. E pensamento gera ação. Você pratica o que você sabe quando você mexe nas suas emoções para que elas gerem os pensamentos certos, as perguntas certas e os resultados que você quer. E resultado, objetivo, intenção é significado de quê? É sinônimo de quê? Propósito. Entendeu agora por quê? Quando você pratica o que você sabe, você reduz a sua frustração e a sua ansiedade. Você coloca o seu cérebro num outro patamar de atenção plena, de presença, de calma e de paz. E é isso que vai aumentar os seus resultados, a sua felicidade e a sua serenidade. Aí você sai daquele círculo vicioso de perguntas erradas, respostas erradas, ações erradas, emoções sabotadoras, para ir para um círculo virtuoso de emoções usadas a seu favor, pensamentos positivos, perguntas certas, resultados certos. Entendeu agora? A parte 4 de quem tem o material aí são as 7 motivações que ajudam ou atrapalham você a atingir o seu propósito real. A primeira é a motivação que o ser humano mais pratica. A motivação pela dor. A maioria das pessoas, elas precisam de uma crise para sair do lugar em que elas estão, para ter uma força imensa para conseguir sair disso, dessa situação. Eu não sei se vocês já ouviram uma história que eu contei de um filósofo que o pupilo chegou para ele e disse assim: o que é sabedoria? Ele disse: vem cá que eu vou te mostrar na prática. Porque só falar não adianta, a gente precisa praticar o que a gente sabe. Olha a frase do método Livebook aí de novo. Vou te ensinar na prática para você nunca mais esquecer. Eles foram até um lago, chegaram na beira do lago, o filósofo pegou o pupilo e botou a cabeça do pupilo dentro d'água. E o pupilo começou a se debater, e ele segurando firme. E o pupilo cada vez mais se debatendo. Depois de um tempo, o filósofo permitiu que ele saísse e conseguisse respirar. Ele disse: o que você mais queria quando você estava lá embaixo? Ele disse: cara, queria ar, queria respirar. Ele disse: pois é, quando você quiser a sabedoria, mais do que o ar que você respira, você vai chegar lá. As pessoas que são motivadas pela dor, elas precisam dessa força mais do que o ar que elas respiram. É aquela pessoa que diz assim: eu saio desse relacionamento nem que eu vá para baixo da ponte. Ela já está num nível de dor tão elevado que não tem mais. Ela já chegou no fim do poço, já tem o alçapão no fim do poço. Ela não tem mais para onde ir. A maioria de nós faz isso. Por quê? Porque nós somos rãs cozidas devagar.
nos nossos relacionamentos abusivos, no nosso emprego, que a gente, mas é pra ficar 1 ano só e a gente fica 20, no nosso casamento que não tá legal, no relacionamento com os pais que você vai relevando, porque afinal de contas são seus pais e tudo mais, e as pessoas vão abusando de você, e você vai permitindo que isso aconteça. Essa é a nossa motivação pela dor. Você vai permitindo. Qual é o nível de dor que você aceita? O que você tem aceitado? Também já contei uma história pra vocês. Eu tava esperando uma aluna do curso num restaurante e eu sentei perto do estacionamento pra ficar olhando quando ela chegasse pra mostrar onde é que eu tava, porque o restaurante tava um pouco lotado e tal. Aí eu vi quando ela chegou, ela foi estacionar, ela bateu no carro que tava estacionado. Não era nada, era uma Mercedes. Minha Nossa Senhora do Céu. Logo uma Mercedes ainda, meu Deus do céu, só imaginei o valor do seguro. Aí ela conseguiu ir lá, tal, a gente conseguiu resolver a situação, a menina da Mercedes, gente boníssima pra caramba e tal, Sentamos pra almoçar, e ela super nervosa, ela disse, Miranda, antes o carro do que a vida. Sabe aquela história que contaram pra você, que você quebra o copo porque tem uma energia muito negativa? Sabe aquela história de que, antes os anéis do que os dedos? Isso ensina você a aceitar o que você nem deveria. Eu disse pra ela, você tá permitindo uma energia negativa entrar na sua vida por uma frestinha que parece positiva, que é, a aceitação. Para! O que você permite que entra na sua vida? Cuidado com isso, porque você permite que a dor entre na sua vida como aquela aguinha que vai entrando por uma fresta muito pequenininha, quando você vê, você tem um rombo. Só quem mora numa casa que já teve infiltração sabe o poder que a água tem. E a dor é isso, ela vai se infiltrando, se infiltrando, se infiltrando, quando você vê, ela já tomou conta de você. A segunda motivação que a gente tem é a motivação pelo altruísmo. Oh, meu Deus do céu, o outro na frente é tão lindinho, né? Uma história tão bonita. É pura teoria. O ser humano não está preparado para colocar isso em prática. Quando você ajuda os outros ao invés de ajudar você, e você usa como exemplo pessoas que talvez nem fossem deste plano, Madre Teresa, Mandela, Jesus e os iluminados que fizeram isso de verdade, você está se colocando num patamar que você não consegue manter. Não, você não está nesse patamar. E nem aquele cara que diz que é santo, mas não passa de um dom rua de merda. Cuidado com pessoas que falam muito em altruísmo. Elas querem que você coloque elas na frente. Elas têm de fato colocado você na frente. Tem uma pessoa que me dizia assim, mas você tem que me colocar na frente como eu coloco você na frente também. Eu disse, mas daí a gente fica colocando um na frente do outro, como é que faz? Ai, que papo louco. Entendeu? Papinho de boi pra boi dormir. Cuidado com o altruísmo. Como é que você vai ajudar os outros quando você não conhece nem a si? É impossível. A terceira forma de motivação é a convicção pessoal. Eu vou fazer porque eu disse que eu faria. Cuidado, você pode perder a magia que a vida está reservando para você por conta do apego. Por conta de você se apegar naquela história, naquela pessoa, naquele passado, naquele medo, naquela falsa segurança. Gente, nós não estamos de fato seguros nunca. Nós estamos seguros dentro de nós. Mas seguro com alguém, seguro por conta do outro, seguro... Isso é impossível. Nós nascemos sozinhos, de certa forma. Isso não é ruim, isso não é triste, isso é lindo, é libertador. É aí que você encontra o seu poder pessoal de verdade. Quando você encontra isso, é a única forma que você consegue de ajudar os outros. Por que você está me ouvindo agora? Porque o que eu estou falando não apenas faz sentido, mas você percebe que é verdadeiro para mim, que é genuíno, e eu aplico isso no meu dia. Eu aplico isso de fato. Eu tô aqui falando há 1 hora com vocês, com um dashboard parecido com o que vocês têm, com algumas anotações aqui parecidas com o que vocês já receberam. Porque esse conteúdo tá aqui, e esse conteúdo tá na fala, mas esse conteúdo também tá na prática. Eu aprendi a praticar aquilo que eu sei, é por isso que eu ensino vocês. Então, cuidado com essa convicção pessoal de dizer eu faço, porque isso, se for convicção pessoal, é muito bom. Mas aí precisa vir com outra forma de motivação que eu vou falar daqui a pouco, senão é pura teimosia e apego. Observe o que você tem dito, vai ser assim porque eu disse que seria assim.
Será que não tem um apego aí? Será que não é exatamente esse apego que a vida tá te colocando no mesmo lugar para você aprender a olhar para uma outra possibilidade que você não viu ainda, que é muito melhor do que isso que você está fazendo? Quantas vezes você ficou insistindo numa situação, numa pessoa, e aí quando isso acabou de vez, depois de muita dor, depois de muita dificuldade, você viu coisas melhores. Você percebeu pessoas melhores. Se você ainda não tá nessa fase, eu digo pra você. Se você ainda tá tentando esquecer o Dom Juan de merda, eu digo pra você, tem muita gente no mundo melhor que ele. São 8 bilhões de pessoas no mundo. Tem gente que não presta também, né? Eu acho que é uma maioria, mas abafa o caso. A quarta forma de motivação que ajuda você, ou atrapalha neste caso, eu acho que mais ajuda ainda do que atrapalha, e é a forma de motivação da maioria das pessoas que estão no caminho certo, no propósito, que é a motivação pela ética ou pela moral. Na verdade, essa deveria ser a única e verdadeira motivação acima de qualquer outro, de qualquer outra. Porque se tu for ver o apego, é, por exemplo, a motivação do amor, do olhar para o outro, que a Batiá, personagem do meu livro Paris Sans-Eiffel, da minha trilogia, aqui estava olhando no primeiro livro, no Bramário e Desespero do Desejo, olhando a motivação pelo amor, pela paixão enlouquecedora, pelo amor pelo outro. Quando vem o meandro, a desordem do amor, essa paixão, esse amor começa a ficar cada vez mais para o único sentido que faz sentido, que é o de dentro. Aqui ela começa a perceber o amor próprio. E quando Sansara chega ao terceiro livro, esse amor próprio explode num poder de consciência, num poder pessoal, num despertar de consciência fantástico, que é esse o nosso caminho. Uma pessoa que é orientada pela moral ou pela ética, ela vai pelo que é certo e errado, bem ou mal, mas acima daquela nossa consciência de certo e errado. Ela coloca o certo e errado num outro patamar. Isso é certo e errado para mim? É certo e errado para você? Ou é certo e errado dispensando nós dois que somos só os objetos disso tudo? Ou melhor, neste caso, o sujeito disso tudo. Quem tem essa motivação pela ética e pela moral, tem um propósito muito claro. Porque essa pessoa consegue fazer mais do que isso, ela consegue misturar várias das motivações positivas. E é isso que clareia o caminho, é isso que mostra o caminho, é isso que clareia as decisões. Essa pessoa tem uma forma mais assertiva, mais pontual de tomar decisões. E aqui eu gostaria de falar de uma das ferramentas que eu cito no livro Seja um Assunto que Você Domina e também no método Livebook. Inclusive teve uma aula só sobre isso, que é a teoria de Maslow. Maslow coloca a gente numa pirâmide das nossas necessidades e essa pirâmide começa pelas necessidades fisiológicas, pela sensação de segurança e depois vai passando o relacionamento interpessoal, até chegar no propósito lá em cima. Veja, quando a gente está na base, pensando em precisar de segurança que o outro dê, quando a gente não consegue trazer essa segurança, a gente está num lugar de fisiologia, de sobrevivência. E o propósito está lá em cima, muito distante de nós. Ou seja, é você tentando achar segurança no outro, no amor, no olhar para o outro, não sei o que lá, quando o seu eu do futuro está aqui em cima, olhando para você lá embaixo da minha Deus do céu, essa criatura não vai aprender não, é? Vamos, criatura, aprenda! Sai daí, sai desse medo, dessa ansiedade que não é seu. É adquirido de alguém. Use o medo a seu favor e sobe aqui para cima e venha para cá. Quando você faz esse movimento, você entende. Quando você entende, na verdade, essa pirâmide de Maslow, você começa a perceber cada vez mais o quanto a humanidade está na base da pirâmide, perdida em necessidades fisiológicas não atendidas, o medo, a insegurança, o receio. Ou então, depois que sai da base, está nos relacionamentos interpessoais, olhando para o outro, pro amor do outro, precisando da aprovação do outro. E ela demora, assim, conforme a gente vai subindo na pirâmide, a gente vai percebendo que a parte de pessoas que estão lá no propósito é mínima. E isso é muito positivo para quem? Para o sistema que quer manipular você. Por isso que é bom que as televisões, os canais de notícia passem só desgraça, porque daí você fica com medo e você fica na insegurança, entendeu? Já a quinta forma de motivação é pelo dinheiro, pelo sucesso, e essa é uma cilada, porque você pode até chegar lá.
As pessoas chegam lá. Quantas pessoas famosas e cheias de dinheiro você tem que você conhece? Mas quando elas chegam lá, isso é tão vazio que é o que explica as mortes por overdose, por depressão. É o que explica tanta doença, tantas pessoas que chegaram lá, que têm dinheiro e que mostram que o dinheiro não compra tudo. Se você não tiver uma base bem feita, o dinheiro só vai potencializar quem você é. O dinheiro é uma energia potencializadora. Se você é uma pessoa honesta, você pode ter muito dinheiro, você vai continuar. Agora, se você é honesta, mas se você não é uma pessoa honesta, você já tinha alguns vieses no seu cérebro de distorção de moral e ética, o dinheiro pode aproveitar isso para potencializar isso em você. E como é o seu eu do futuro, hein? Só rico e depressivo? E olha que tá falando isso para vocês uma pessoa que é apaixonada pelo dinheiro. Não tem problema nenhum com ele. Ah, mas quem é rico, não tem essa crença limitante de quem é rico passou a perna em alguém. Ah, mas olha ali o carro do fulano. Não, pelo contrário, quando eu vejo o carro do fulano, eu digo, meu Deus, que bom. Que bom, porque a energia da abundância está aqui para todos nós. Só que quem tá vibrando na escassez não vai atingir ela. Já a sexta forma de motivação que ajuda ou atrapalha é a descoberta, que ajuda ou atrapalha você a chegar no seu propósito e a praticar ele todos os dias. É o desejo pelo novo, essa descoberta que faz com que o teu cérebro se excite. Lembra que eu falei que o aprendizado faz com que o cérebro saia do modo de pensar só na sua sobrevivência? Aparecem novas possibilidades, esse novo é extasiante, esse novo é gostoso, mas quando o novo fica velho? São as pessoas que se casam muitas vezes porque é alguém novo, mas não percebeu quem era essa pessoa. Era novo. E o novo parece muito extasiante. Mas será que essa pessoa tinha os mesmos valores que você? Ou interesse em construir esses valores de fato? Essa motivação pela descoberta, pela necessidade no novo, ela é extremamente injusta porque ela é eterna. Quando você atinge um patamar, aquele patamar já é conhecido, precisa do outro, do outro, do outro, do outro, do outro. Parte das pessoas que traem tem essa motivação muito forte. É o novo. Eu preciso do novo. A sétima forma é pela paixão, que é muito parecido com a descoberta. Porque a paixão é deliciosa, é extasiante, é de altíssima energia vital. Quem for fazer a segunda parte das emoções sabotadoras da aula agora, que vai ficar só para os membros do curso, vai perceber o nível de vibração de cada uma das nossas emoções. E por mais que você acredite que o amor é a emoção de vibração mais elevada, não é. É a felicidade. Só que nesse nível de vibração da paixão, o amor está próximo à felicidade. Ele não é amor ainda. Você não conhece essa pessoa para saber se ama ela ou não. E também não é felicidade, porque ela tá mais para euforia, ou seja, ela tá usando a energia da felicidade. Então ela fica batendo o tempo todo entre o amor e a felicidade em níveis muito altos. Isso é a paixão. Só que quando você pensa na paixão de Cristo, por que usar a palavra paixão em relação à paixão de Cristo? Porque a paixão dói. Porque a paixão ela não tem consciência. Porque ela é sofrimento. Mas ao mesmo tempo, como ela tem essa vibração muito elevada, ela nos deixa extasiante e ela tem uma altíssima energia vital. E totalmente voltada para ação. É por isso que você faz um monte, você dispensa a motivação externa, você faz, você não pensa direito. E aí depois vem a análise. Além dela ser enganadora, ou seja, ela sequestra a sua observação, ela também é mais frágil porque ela não é duradoura. Se a paixão dura, ela se transforma em amor, ou seja, numa emoção que reduz um pouco a energia, mas que é mais consciente, que é mais observadora, que é mais perceptiva. Por isso que talvez o que você sinta por uma pessoa abusiva, seja sua mãe, seu marido, um amigo, seja lá o que for,
não é amor. E digo talvez porque pode ser qualquer outra coisa, porque o amor observa. E ele admite ou não. E mesmo que você continue amando essa pessoa, se você não admite aquele comportamento, você se afasta. Porque por mais que você ame a pessoa, você não precisa estar junto. E por mais que você ame a pessoa, você precisa amar primeiro de tudo a si. E a parte 5 da nossa live são as 12 atitudes que ajudarão você a manter-se firme em seu propósito. Essa é a parte mais legal daqui. O primeiro, faça o que você ama e faça muito, 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 muito. Se torne especialista nisso, treine diariamente. E você vai perceber duas coisas. Primeiro, você se tornando melhor nisso, se é o que você quer de fato. E segundo, se isso é sustentável a longo prazo. Então, por um lado, você se torna bom, se você continuar fazendo, e por outro lado, se você fizer, se você se dedicar de fato, você vai perceber se aquilo era mesmo o que você queria ou não. Normalmente, quando a gente está no caminho certo, quando você faz muito o que você ama, isso se alimenta ao invés de cansar, ficar chato, ficar monótono. Por um tempo, tu pode até dar uma cansadinha e dizer, ai meu Deus do céu, não aguento mais porque não tô tendo o resultado certo. Mas logo, logo você recupera a energia, porque quando você faz o que você ama, você se motiva e você se alimenta. Você não tá esperando motivação externa. A segunda atitude que você tem para manter-se firme no seu propósito é fazer as pazes de forma genuína com o eterno paradoxo humano de, ao mesmo tempo que você desapega de algo, você se apega a algo. Entendeu? Quando você se apega ao resultado, por exemplo, você precisa ter um desapego dele. Ou seja, você faz com objetivo, faz com uma intenção. Eu falei, a gente precisa de uma intenção para estar no nosso propósito. Mas ao mesmo tempo, você não fica nessa teimosia da convicção. Você percebe as possibilidades. Ou seja, você tem uma intenção, um apego. Mas você percebe as possibilidades, um desapego. E esse é o grande paradoxo do ser humano. Se você não entendeu, volta a live depois nessa parte até você entender. Porque é difícil de entender exatamente por ser um paradoxo. A terceira atitude para ajudar você a se manter firme no seu propósito é aniquilar as suas crenças limitantes. Eu fiz uma live sobre isso. Dá uma olhada lá. Quando você aniquila as suas crenças limitantes, você está de fato consciente. Você precisa forçar a sua mente para estar no consciente, porque a sua mente preferencia estar na sobrevivência. Então você está lutando de novo, que eu já falei na live, contra você mesma, para você estar no momento presente, para você estar de fato consciente. A quarta atitude para você tomar para ajudar você a ficar firme no seu propósito é ajuste a sua mente para cocriação. Assista a live de cocriação. Você precisa ajustar a sua mente para a cocriação, para você colocar ela num modo positivo de olhar as coisas. Não é, de novo, por conta do holístico, do místico, não. É para colocar a sua mente num modo positivo, num pensamento que de fato seja positivo para você. Porque quando você faz isso, você faz a quinta atitude para deixar você perito no seu propósito. Que é ajustar para os milagres, é receber os milagres, é tornar-se especialista em milagres. Porque você primeiro coloca a sua mente num modo positivo e depois você começa a entrar para a aceitação daquilo que está para vir. Se você aceitar aquilo que está para vir sem colocar a sua mente no modo positivo, você vai aceitar bater no carro dos outros. Entendeu? A sexta atitude é transformar-se no seu eu do futuro de forma obsessiva, compulsiva, é olhar para aquilo e dizer, eu quero ser essa pessoa. Liste quais são os comportamentos, quais são os pensamentos e comece a se dedicar para você de uma forma diária. Lembrando sempre que você se apega ao resultado, mas desapega do resultado. E por que eu digo isso? Porque o seu eu do futuro, desse seu eu de hoje, talvez não seja o mesmo eu do futuro do seu eu daqui 6 meses. Mas você está trabalhando para isso, você está agindo para isso. E quando você age para isso, significa que você já agiu nas suas emoções, nos seus pensamentos e então nas suas atitudes.
e estude diariamente o que você quer se tornar. Esse é o 7º comportamento. Por quê? Porque quando você estuda quem você quer se tornar, você coloca a sua mente no modo positivo. Você treina diariamente quem você quer ser e você, sem querer ou de forma proposital, independentemente, você vai atingindo os outros objetivos também. Você vai colocando em prática todos os 6 comportamentos que eu falei até agora. E aí, aqui, nesse momento de estudar, de se dedicar para quem você quer ser, você precisa praticar uma outra coisa também, uma outra atitude que é a minha 8ª, né? 8ª atitude. É abrir espaço para o ócio. Mas, preste atenção, esse ócio, primeiro, ele precisa ser orientado, gerenciado. Ou seja, eu vou ficar sem fazer nada, mas ensine o seu cérebro que aquele nada é sem o celular, mas é sem não sei o quê, é olhando para não sei o quê. Sabe? É você criar um ócio que não permita gatilhos de distração da mente, mas de análise e percepção. Quando você aprender a fazer isso, daí você não precisa mais desse gerenciamento do ócio. Nossa, mas o ócio é para não fazer nada. Como assim? Ainda tem que gerenciar não fazer nada? No início sim, porque a sua mente está acostumada a ficar no modo zumbi. E você vai pegar o celular e quando você vê, passou 2 horas que você poderia ter feito o ócio, ter adiantado o projeto, resolvido o que você precisava resolver, só que você ficou 2 horas ali sem fazer nada. Entendeu? Precisa gerenciar. Se você não sabe ainda gerenciar o seu ócio, faça isso. O 9º comportamento é refazer os combinados com você todos os dias, lembrando que cada escolha requer uma renúncia. Todos os dias você precisa refazer esses combinados até que esses combinados sejam genuínos, naturais, como respirar. Porque senão a sua mente vai ficar voltando sempre para o mesmo comportamento. Você vai fazer. Por isso que a gente começa um novo hábito e faz alguns dias e para, porque a gente não tem consistência nisso. O 10º, e precisa ter comportamento, e aqui vem o 10º comportamento. Observar o que é inconsciente. Observar o seu inconsciente e a forma de agir automática que você tem tido. Lembra daquela palavrinha vigiai? Não é vigiai o outro. É vigiai você, é observar você. Nosso grande filósofo Jesus Cristo já falava da filosofia lá atrás. Vigiar o seu pensamento, vigiar o que você está sentindo, observar isso é a maior forma de amor próprio e é a prática exclusiva da filosofia. E aí tem uma outra coisa, cuidado com a rotina. É o 11º comportamento para você manter-se firme no seu propósito. Cuidado com a rotina. Por um lado, ela é gostosa e obrigatória, porque quando você está numa rotina, você ensina o seu cérebro o padrão. Lembra que eu falei a respeito das pessoas criadoras de conteúdo que estão cada vez mais percebendo que ter uma xícara na mão, tomando alguma coisa, ensinando alguma coisa, enquanto fabrica alguma coisa, prende mais a atenção do ser humano? Isso acontece por conta da padronização. A rotina nada mais é do que uma padronização. Se você fizer essa padronização da forma certa, gerenciada, ela vai liberar tempo na sua vida para o ócio, por exemplo. Só que ela precisa ser gerenciada, porque senão você entra num modo automático e isso não é uma rotina boa. Isso é só viver o mesmo dia todos os dias. Observe lugares, pessoas e situações que querem que você permaneça no status quo. Esse foi o nosso exercício, então aqui cabe de novo, cuidado, porque essa rotina você está sendo convocada diariamente para manter-se no status quo. Crie uma rotina que coloque no seu dia a dia o que você precisa fazer, a obrigação de fazer. E coloque o tempo que você precisa fazer isso. Mas libere espaços do ócio na sua vida. Libere espaços e brechas para a magia na sua vida. Ou se você precisar tomar uma atitude, por exemplo. Uma outra aluna minha, a gente estava fazendo exatamente isso. Na última aula do ano passado, nós fizemos, e na primeira aula desse ano, nós fizemos usamos várias ferramentas do mundo dos negócios para fazer um gerenciamento de 2025 inteiro. Foram 60 objetivos distribuídos ao longo de todo o ano. E isso ajuda a reduzir a sua ansiedade, porque quando você tem muita coisa na cabeça, você começa a ficar cada vez mais
ansiosa e pensando naquilo. Quando você coloca no papel, você sabe, não, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso renovar minha carteira internacional de motorista. Mas eu sei que é só em abril, então eu não vou ficar pensando naquilo. Aí vai chegar, se você coloca na agenda, chegou o dia, você vai lá e faz. Se você não coloca, além de você ficar pensando até abril sobre aquilo, pode ser que você pense até novembro sobre aquilo. E aí quando chegar a viagem de novembro, você não tem a carteira internacional, porque você esqueceu de fazer. Você ficou pensando e remoendo tanto que o seu cérebro entrou no modo automático. Quando você coloca de fato na agenda, você reduz a sua ansiedade. E foi isso que nós fizemos nessa aula. Além disso, além de reduzir a sua ansiedade, essa aula também serviu para praticar todos os objetivos que você tinha para o ano, sem ficar correndo atrás do próprio rabo e chegar lá no final do ano e perceber que você não fez tudo aquilo que você queria ter feito. Então, reduzo a ansiedade, aumento a entrega, me deixo mais feliz e mais contente e mais realizada comigo mesmo, e eu vou gerenciando esses sentimentos todos. Só que essa aluna disse assim, Miranda, eu vou demorar tantos meses para fazer tal curso e daí eu já vou começar o outro, já vou começar não sei o que. Ela disse, não, calma. E se acontecer alguma coisa no meio desse curso? Você precisa de um tempo de brecha, ou para descanso, ou para estudar de novo alguma coisa que faltou no curso, um outro curso que ela estava fazendo. É a mesma coisa da sua agenda diária. Você tem médico das 8 às 9, e aí você marca às 9 horas o outro compromisso. Você não deu espaço para locomoção, para chegar lá. Você não deu espaço se o médico atrasar, se a secretária esquecer, se você esquecer, se alguém não avisar, se você encontrar alguém na rua. Ou seja, desse espaço na sua vida, tanto para magia quanto para uma possível solução. E aí eu tô falando da agenda diária, tô falando da agenda anual, por exemplo, no caso do curso, e tô falando também de qualquer atitude que você vai fazer. A gente precisa dessa rotina, mas ao mesmo tempo precisa abrir espaço na rotina. A ansiedade é uma das grandes sabotadoras da nossa vida. Só que ela não é um sentimento genuíno. Ela é um sentimento adquirido. E é importante saber de onde vem a ansiedade. Qual é a causa para você poder agir na ansiedade? Porque sem saber a causa, a gente vai estar agindo na ansiedade e que não vai resolver nada. Porque você não precisa agir na ansiedade, você precisa agir na causa da ansiedade. E aqui, quando a gente fala nessa agir na causa, são as emoções que eu falei antes, nas emoções básicas. Nas 3 únicas emoções básicas que nós temos que podem nos sabotar. Porque o amor e o afeto, eles não sabotam. Quando eles são genuínos, eles não sabotam. Pode ser que a ansiedade advinda da carência, advinda da falta de amor próprio, advinda da não percepção do amor, sabote você ficando com Dom Rua de Merda. Pode. Aí adquira o meu livro, Dom Rua de Merda Nunca Mais, para você se vacinar de vez contra pessoas e situações abusivas agindo na causa e não na ansiedade. Entendeu? Porque você vai aprender a fazer as perguntas certas para ter as respostas certas. Agora, se você quer aprender a fazer essas perguntas certas olhando para as suas emoções que podem estar sabotando você, e são só 3 emoções que podem ser sabotadoras, o resto, todas as emoções sabotadoras são advindas dessas 3. Você precisa fazer o método Livebook aplicado ao livro Seja um Assunto que Você Domina. Esse livro tem quase 100 ferramentas de inteligência emocional, estado pleno de presença e o que chamei de inteligência sedutora. Quando você age nas suas emoções, você consequentemente age nos seus pensamentos. E quando você age nas suas emoções e nos seus pensamentos, as suas atitudes mudam, as suas ações mudam. Porque você aprende a fazer as perguntas certas e passa a ter as respostas certas. E dentro das respostas certas para você, ter as atitudes certas para você. E sabe por que você está se sentindo ansiosa, correndo atrás do próprio rabo, frustrada com resultados para os quais você tem se dedicado tanto, mas que não tem atingido? Isso acontece porque você está agindo nas consequências e não nas causas. Você precisa aprender a agir na causa. E a causa é sempre emocional. E aqui eu convido você a fazer esse método Livebook. Por quê? Porque são 3 meses de aulas já gravadas.
A gente fez a aula do gerenciamento de 2025 inteiro. Nós fizemos a aula da pirâmide de Maslow, que mostra por que você é manipulada, facilmente manipulada por forças externas. Nós fizemos a aula das emoções sabotadoras, agora que ficou gravada em formato de live aqui no Instagram, mas vai ter o diagnóstico das emoções sabotadoras que estão sabotando você, e não de uma forma ampla e vazia. É individual, é entender isso para você e fazer o plano de ação para aniquilar a parte sabotadora e te ensinar a usar a emoção a seu favor. Além disso, além dos 3 meses de aulas já gravadas, você tem 3 meses de acesso às aulas que serão gravadas online e ao vivo. Os vídeos da leitura do livro, lembra que eu falei para vocês que o aprendizado acontece sim através da fala, dos pensamentos, mas quando você ouve alguém e você lê junto, você está usando mais informações do seu cérebro no mesmo aprendizado. É a mesma coisa do moço lá que está falando com você no Instagram com a xícara na mão. O cérebro fica mais atento a isso. E foi por isso que eu fiz os vídeos de leitura do livro interpretado por mim. Eu lendo o livro e interpretando para você aprender, memorizar, mas principalmente praticar o que você já sabe. Como eu disse, eu não vou falar nada muito novo para você. Eu vou ensinar você a praticar aquilo que você já sabe. Além disso, você vai ter o livro físico para acompanhar a leitura do livro em vídeo interpretado por mim, para acompanhar e entender um pouquinho mais também e de outra forma, de uma forma complementar as quase 100 ferramentas dadas no curso que estão no livro e o teste das emoções sabotadoras que vai ser a próxima aula. E é por isso que eu digo que eu tô esperando você do lado de cada ilha, porque do lado de cada ilha tem tudo isso. A Ilha de Ananda, Editoria e Negócios. E agora eu quero deixar para vocês uma frase que eu cito no Seja um Assunto que Você Domina, que fala exatamente sobre propósito, que é o motivo da nossa live de hoje, que é o propósito da nossa live de hoje. Descubra quem você é e seja de propósito. Descubra quem você é e seja de propósito. É a frase da Dolly Parton que fala exatamente sobre isso. Quanto a gente precisa se voltar para o nosso eu, para o nosso propósito, para aquele eu do futuro que nós queremos ser, mas praticando aquele eu do futuro no momento presente. Você sabe quem é esse eu. Você sabe o que esse eu deseja. Você já sabe o seu propósito porque você já está nele. Você só não está conseguindo praticar porque a gente sabe muito, conhece muito, estuda muito, todos os dias, e faz da nossa mente uma mente obesa. Obesidade mental é saber muito, estudar muito, mas não praticar o que sabe de fato. E aí você precisa transformar a sua obesidade mental em uma mente atleta, rápida, veloz, que pratica o que sabe, que coloca em prática todos os dias aquilo que você sabe. E é isso que eu ensino no Método Livebook. Tô esperando você. Vai lá e me chama no direct para participar, sem esquecer que agora, essa próxima aula do Método Livebook vai falar sobre as emoções sabotadoras, um plano de ação para colocar elas de sabotadoras, de arqui-inimigas da sua vida, para serem as amigas da sua vida e, além disso, as verdadeiras cúmplices da sua vida. Aquilo que apoia e que ajuda você. Feito? Então tá. Tô esperando vocês do lado de cada ilha.